Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, professor Juliano, para falar com vocês a partir de agora, aqui no nosso módulo de Geopolítica para o Enem e para as provas de vestibular aí, também de concurso público que você for fazer e tiver Geopolítica, vai servir para você também. Beleza? Povo, então hoje a gente começa a conversar nessa nossa primeira aula do módulo de Geopolítica que nós temos aqui, primeiramente sobre conceitos básicos, né? Você vai entender ali bem rapidinho o que é geopolítica, qual a diferença entre geografia política e geopolítica, por exemplo, né? Mas antes da gente falar sobre isso, saiba que geopolítica é um assunto extremamente importante para suas provas, geopolítica e atualidades, né? De uma forma geral. E você precisa ficar atento, antenado com as questões das notícias internacionais que estão acontecendo pelo mundo, com certeza. Só que talvez tão importante quanto isso, ou às vezes até mais, dependendo da prova que você for realizar, é importante você ter uma noção sobre conceitos de geopolítica, ordens geopolíticas, conflitos. Essas questões elas vão estar mais relacionadas, sim, às relações internacionais, tá? Mas a gente vai englobar e chamar todas essas coisas nesse contexto que a gente está falando para as provas, tá? De geopolítica. Beleza? Então, a gente começa o nosso módulo aqui de 15 aulas inicialmente para a gente poder conversar sobre geopolítica, certo? Em que a gente vai conceituar de uma forma bem tranquila, tá? Porque o que eu percebo enquanto uma dificuldade grande para os alunos, as aulas de geopolítica no cursinho, às vezes, tem módulo específico desde o começo do ano de geopolítica, né, em cursinhos pré-vestibulares presenciais, e aí o professor já começa falando, porque o imperialismo no século XIX, que não sei o quê. E o aluno, estudou às vezes em um colégio que não deu uma base tão significativa para ele. E aí ele fica perdido da primeira aula à última. Ao mesmo tempo, olha que ironia, né? O aluno adora as aulas. Tem muito cara que fala, putz, cara, eu adoro a aula, mas não sei entender. Porque às vezes é muito termo, é muita nomenclatura. Eu lembro dos meus tempos de cursinho pré-vestibular enquanto eu era aluno. A galera falava, pô, cara, a aula do professor tal é muito massa. Só que é tanto conteúdo que eu não consigo aprender. E um dos motivos pelos quais isso acontece é porque não tem uma base bem estabelecida. Né? Então você não consegue ali seguir as aulas porque não tem a base. Isso é meio óbvio, na verdade. Então a gente vai seguir com esse objetivo. Vou trazer de uma forma simples para depois a gente ir com o passar do tempo, com o passar das nossas aulas, trabalhar esses assuntos de forma mais complexa. Tudo bem? Então, vamos nessa, tá? Então, eu sou o professor Juliano, aqui do canal de História Fundamental, eu sou especialista em História Contemporânea e Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também em Literatura Brasileira e História Nacional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Povo, então, vamos lá. O que a gente vai ver nessa nossa aula primeiro, então? Primeiro, veremos sobre os conceitos básicos, diferença entre geografia política e geopolítica e as principais, três grandes e principais ordens geopolíticas. Vamos lá comigo. Povo, bem rapidinho para a gente não perder muito tempo com isso aqui, tá? Compreendendo que aqui eu trouxe para vocês esses três conceitos que vão ser úteis para nós em momentos de análise das aulas de geopolítica, tá? Se você está fazendo um módulo de geografia, o professor vai detalhar mais essas questões. Tá? Se você está, por exemplo, no curso de Relações Internacionais e quer ter uma base sobre visões geopolíticas, você vai ter uma visão mais aprofundada sobre isso na graduação também. Tá? Ou está estudando para o concurso do Instituto Rio Branco para se tornar diplomata, você vai ver de forma mais aprofundada. Aqui uma questão básica, simplificada para você compreender, né, termos antes a gente chegar no que significam geografia política e geopolítica. Primeira coisa, território. Espaço geográfico delimitado segundo o poder. Então, é um espaço territorial, um espaço geográfico delimitado segundo o poder. Poder este que vai ser exercido por um Estado. Veja que quando a gente está falando de Estado, a gente está falando de um Estado que surge no contexto de Idade Moderna, naquele contexto das unificações, vamos lembrar lá então na história, né? Pré-história, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Na Idade Média, feudalismo, fragmentação política. Na Baixa Idade Média, começam a surgir os primeiros países de uma forma parecida como nós temos hoje. Então, um rei que comanda uma porção de terra. Então, esse cara que está comandando uma porção de terra é esse território. Esse poder que ele está exercendo, que a gente fala daqui a pouco, acontece porque ele tem o controle do que nós chamaremos de Estado. O que é o Estado? É uma entidade legitimada por quem? Pelo povo, ou pela maioria da população,
que vai administrar e gerir o território. Então, quando surgem, né, os reis com mais poder, quando nós temos o início de uma maior centralização política, como o historiador britânico Perry Anderson vai trazer nos seus livros lá, a linhagem do Estado absolutista, tá? Em que o poder vai ficar um pouco mais, cuidado, centralizado nas mãos dos reis. Isso acontecendo na transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. Aí vamos chegando a um contexto de Idade Moderna. A partir do ano de 1517 surge a Reforma Protestante, a Reforma Luterana. E alguns países vão se convertendo ao luteranismo e outras vertentes da religião protestante. E isso leva, na sequência, ao que nós chamaremos de guerras de religião. Católicos brigando contra luteranos, brigando contra calvinistas, conflitos entre si. E chega um momento, a partir de 1618, que a gente entra num conflito chamado Guerra dos 30 Anos, que vai até o ano de 1648, quando acaba essa guerra dos grandes impérios, das grandes monarquias rivais cristãs, né, por conta de divergências religiosas. No ano de 1648 é assinado um tratado chamado Paz de Westfália, ou Tratado de Westfália, que nas relações internacionais é aí que a gente continua, a gente marca o início do estudo das relações internacionais. Porque é quando a gente vai compreender que surge o Estado de uma forma semelhante à que nós conhecemos hoje. É um tratado que buscava, em certo sentido, em certa medida, estabelecer uma como é que eu posso te afirmar? Uma harmonia de poderes, tá? Uma balança harmônica de poderes ali, sem alguém se sobressair mais sobre o outro. Mas não é isso que vai acontecer. Só para você saber que a gente está falando desse Estado a partir, portanto, né, que surge na Baixa Idade Média, Idade Moderna, e aí com o fim da Guerra dos 30 Anos, que a gente basicamente nem estuda isso nas aulas de história no colégio também, é esse Estado que nós estamos nos referindo. Estado, esse sempre com E maiúsculo. Então, o que a gente chamaria hoje de um país, basicamente, ou império. Tá? Então, essa é a entidade que controla o território. Como que ele controla? Por meio desse poder. Muitas das vezes esse poder, né, essa capacidade... O que é poder? A filosofia, a política vai discutir muito sobre o que é poder. Mas aqui, de uma forma geral, é a capacidade de exercer influência sobre alguma coisa ou alguém. Então, o Estado tem essa capacidade de exercer influência, tá, sobre as pessoas, de controlar as pessoas. Muitas das vezes isso acontecendo por meio do uso da força. O sociólogo, jurista também, Norberto Bobbio, vai trazer a ideia de que o Estado detém o monopólio do uso dessa força, para que ele possa exercer o poder para manter esse território. Portanto, quando a gente estiver falando sobre geografia política e geopolítica, a gente vai volta e meia voltar nesses termos aqui, tudo bem? Diferença entre geografia política e geopolítica. Isso aqui não vai cair muito detalhado numa prova sua, tá? Mas é interessante você saber alguns tópicos ali para você saber de onde partiu os seus estudos. Povo, a geografia política, ela é um termo cunhado, feito por esse cara que tá aqui, o Friedrich Ratzel. O Ratzel, ele é um prussiano. Ué, professor, prussiano? O que é isso? É o cara que nasceu na região da Prússia, que é uma região do que hoje é a Alemanha. Naquela época, a Alemanha era uma região fragmentada em vários reinos e ducados, tá? Que no ano de 1871 passa por uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. O Otto von Bismarck é um cara que era o chanceler da Prússia, o ministro das Relações Exteriores, ao mesmo tempo que primeiro-ministro, tá? E que ele dizia assim, o cara que mandava na Prússia: uma grande nação nasce com a vitória em uma grande guerra. Qual era o objetivo dele, portanto? Fazer com que a Alemanha surgisse. E para que essa Alemanha surgisse, ela precisava surgir forte. E como ela surgiria forte? Vencendo uma grande guerra. E é aí que acontece a Guerra Franco-Prussiana, a Prússia sai vitoriosa e a Alemanha surge enquanto um país. É nesse contexto de Guerra Franco-Prussiana que o Friedrich Ratzel está vivendo. E para essa Guerra Franco-Prussiana, nós temos um elemento muito importante que é o elemento do nacionalismo. O nacionalismo alemão. O que nós chamaremos de pangermanismo. A união dos povos e países de origem germânica. Então, um nacionalismo germânico muito forte. Quem foi um grande defensor de um nacionalismo alemão muito forte no século XX? O Adolf Hitler. Portanto, quando Hitler chega ao poder em 1933, lá para frente, ele não é o cara que forja o nacionalismo alemão. O nacionalismo, que é essa ideia de pertencer a uma cultura comum, já é muito, muito, muito forte.
As bases para o nazismo já estão estabelecidas, portanto, anteriormente, entendeu? Você tem uma Alemanha, um povo germânico, motivado por questões nacionalistas que são criadas nesse contexto e criadas junto com essa vitória nessa grande guerra. Então, o Hatzel escreve um livro em 1897, na já Alemanha, portanto, no segundo Reich, né? O primeiro Reich, o primeiro Império Alemão, é o império lá do Sacro Império Romano Germânico, que nós temos, na verdade, o Império de Carlos Magno, tá? Então o Hatzel defende a ideia de um Estado forte, centralizador e acima da sociedade. Um elemento muito significativo para o Hatzel, pessoal. O Hatzel vive em um contexto de século XIX em que as ideias de um cara chamado Charles Darwin vão ser muito impactantes mesmo. Ah, professor, Darwin é um cara da evolução. Esse aí. Só que as ideias do Darwin não ficam restritas apenas às ciências da natureza. Elas vão também entrar em elementos das ciências humanas, tá? Como, por exemplo, a ideia errada, super equivocada, de que existem animais mais evoluídos, entre milhões de aspas, do que outros. Portanto, existem povos mais evoluídos do que outros. Esses povos mais evoluídos, portanto, têm o direito e o dever e a missão de dominar esses povos mais inferiores. Olha só. O Hatzel está envolvido nesse contexto com esse discurso determinista. O que seria esse determinismo, tá? O Hatzel, para ele, a questão é a seguinte. O território, tá? A questão do território, a questão, portanto, do ambiente, vai condicionar elementos da cultura e da política. Ou seja, o modo como uma sociedade vive é derivado do local em qual essa sociedade se desenvolveu. Exemplo. O povo brasileiro gosta muito de festa, de folia, de carnaval e de samba. É óbvio, olha o calor que é. Por isso que esses caras vão ficar com pouca roupa. Aí, olha o solzão, o cara vai pra onde? Vai pra praia tomar cerveja. É óbvio, é óbvio. Por isso que um alemão, como o Friedrich Nietzsche, vai ficar lá na casa dele lendo, porque a Alemanha é muito gelada. O cara fala, mano, eu vou pra rua? Não, eu vou olhar pra minha biblioteca aqui, eu vou ler e vou aprender sobre alguma coisa. Isso é determinismo geográfico. Isso é você acreditar que a geografia determina a história de um povo. E isso é uma visão muito grande do século XIX. E para muitas pessoas, para não tantas, tá? Mas para algumas pessoas ainda hoje existe essa visão também, tá? Que é claro que ela é extremamente contestada, bastante equivocada. Claro, gente, não temos como negar influências de um território no modo de vida de um grupo. Só que dizer que, é tipo assim, o continente africano é assim porque lá é muito quente, por isso que os caras são todos pobres. Não tem vontade de trabalhar? Preguiça, né? Entendeu o ponto? É você tirar os elementos históricos da jogada, é você tirar o elemento do ser humano e colocar tudo como uma questão do ambiente. Mas para eles, no século XIX, para o Hatzel, que é o cara que cunha o termo, é assim que ele observa. Então, o ambiente determina a história de um povo. O ambiente determina as relações políticas. Os recursos econômicos são, então, necessários para você ter as suas relações de poder. E ainda, tá? O Hatzel defende uma ideia de que o Estado, o país, melhor dizendo, é um organismo vivo. E que para ele continuar forte, ele tem que ir se expandindo e dominando, portanto, novas regiões. É aí que no século XIX a gente vai ter o que a gente vai falar bastante na próxima aula, aquela ideia do imperialismo, que é a necessidade forjada de que você precisa dominar um outro povo para te manter forte. Entendeu? Junto disso, nós temos uma visão chamada de defesa de um espaço vital. Meu povo, o que seria esse espaço vital? O que o Hatzel chama de Lebensraum em alemão e que também depois os geopolíticos do século XX vão utilizar como termo. A ideia de um espaço vital, a ideia de um espaço necessário para que esse povo se desenvolva, para poder ter mais recursos para ir se desenvolvendo e aumentando, portanto, o poder político desse Estado-nação. Tá? As ideias do Hatzel são muito fortes e ele desenvolve esse termo de geografia política, é ver como que as questões geográficas determinam as questões políticas. E aí, um cara vai ler, tá? Um outro geógrafo ali jurista na verdade, vai ler os textos do Hatzel, tá? Esse cara é o Rudolf Kjellin e ele vai falar, legal isso aí, cara, legal, vou fazer alguma interpretação disso. O Kjellin é um sueco, não sei como é pronunciar isso aqui, Kjellin, sueco, que em 1899 vai cunhar o termo geopolítica. Ele escreve o termo geopolítica, geo de terra,
política de relações de poder. Tá? Bem óbvio, não vai ter questão de prova te perguntando definição do que é geopolítica, porque não existe um consenso estabelecido hoje em dia, por exemplo, sobre isso. Tá? Mas sim como os pensadores já conceberam esse conceito. Ou seja, o que eles compreendiam no período deles como o que é geopolítica. Bravo. Portanto, por Kellen, a geopolítica é um subproduto da geografia política. Então, o Hatzel vai dizer: o território determina as ações políticas. E a partir disso, o Kellen vai dizer: a geopolítica são teorias. É, portanto, a formulação de teorias e estratégias para ver como que se aumenta esse poder estatal. Como que um país vai fazer para aumentar o seu poder político a partir de recursos naturais, sendo recursos esses internos ou recursos de outro país que ele precisa ir lá, comercializar ou invadir e tomar esses recursos para si para aumentar o seu poder político. Portanto, a geopolítica é, nesse contexto, uma formulação teórica de estratégias sobre obtenção de poder. Ou seja, vamos desenvolver uma teoria para poder tomar conta de uma região. Tá? E a gente vai ver bem na prática. Portanto, essa última frase que ela é bem significativa, é uma visão prática da geografia política. Que o próximo teórico, que é o Alfred Thayer Mahan, o Mahan vai dizer, ele vai, portanto, formular. Ou seja, vai formular ideias de como que a posse e o domínio de territórios aumenta o poder dos estados. Portanto, ele está preocupado com a ideia de aumento de poder. Ele é um americano que está escrevendo no século XIX, nesse finalzinho que a gente está falando com todo aquele contexto ao qual o Hatzel fazia parte, que eu falei para vocês, tanto o Kellen quanto o Mahan vão estar no mesmo contexto, certo? O Mahan elabora a teoria que é a seguinte: o Estado que controlar as navegações controlará o mundo. Olha como isso é uma teoria. Então, os caras até então, o Hatzel, por exemplo, descrevia o território e a política. Aqui a geopolítica busca estabelecer uma teoria de relação. Olha, se você domina determinado território, determinado recurso natural e geográfico, você aumenta o seu poder. Portanto, o Mahan diz: quem controla as navegações controla o mundo. Porque, galera, a gente está falando no final do século XIX. O povo, aqui não existe avião. Olha o ponto. Você tem que entender o contexto histórico ao qual nós estamos nos referindo. Então, o principal meio de locomoção aqui é navio. Por isso que a grande potência do século XIX é a Inglaterra, o Império Britânico, o império onde o sol nunca se põe. Porque a Inglaterra domina os mares. Aí você pode ter uma visão determinista do século XIX, que é a seguinte: a Inglaterra é uma ilha. Portanto, para sair e ter contato com outras regiões, precisou desenvolver uma marinha. E essa marinha muito forte possibilitou um aumento do poder político para a Inglaterra. Sendo assim, quem controla os mares, controla o mundo. Olha a teoria do Mahan. Faz sentido em certo sentido. Vai fazer sentido em algumas questões. Por conta disso, o governo americano, no final do século XIX, propõe a construção do Canal do Panamá, que é aquela ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que até os dias de hoje está sob o domínio do governo dos Estados Unidos. Então o Mahan acredita na ideia de que quem controla as navegações controla o mundo. Isso é uma teoria. Outro cara, Mackinder. Halford John Mackinder. Ou Mackinder. O pessoal chama de Mackinder. É mais legal Mackinder, né? Ou Mackinder. Tanto faz. Chame como você preferir. Eu vou chamar de Mackinder. O Halford John Mackinder é um britânico. Escreve no ano de 1904 um texto chamado Geographical Pivot of History. O pivô geográfico da história. O pivô, o ator principal, tá? O agente central. Qual seria o agente central? Então, Geographical Pivot of History, tá? O pivô geográfico da história. Qual o elemento disposto na natureza é o pivô? Portanto, o central para a história. Veja, ele, ao contrário do que o Mahan falou anteriormente, Mahan, né? O Mackinder vai dizer: quem tem o poder terrestre tem o poder mundial. O poder mundial depende do poder terrestre. Mas não é qualquer terra. Tem que ser uma terra, uma grande quantidade de terras, com abundância de recursos. Não adianta nada se dominar um deserto.
né? Tem que ser uma grande massa de terras, mais uma abundância de recursos, mais uma rede de transporte, que para o Mackinder não é a navegação, e sim as estradas de trem. Então, se você tem uma grande quantidade de terra, com abundância de recursos e uma grande rede de sistema de transportes, você torna-se uma potência mundial. E nesse seu livro, O Pivô Geográfico da História, o Mackinder escreve assim, ó: quem governa a Europa do Leste, nesse contexto, o grande Império Russo, né, comanda o Heartland, ó, a terra-coração. Quem governa o Heartland comanda a ilha mundial. Quem governa a ilha mundial comanda o mundo. É uma teoria. Ele não está negando a questão da navegação. Só que ele está dizendo que o elemento geográfico mais importante para o aumento do poder político é o controle de grandes terras com bastante recursos e com um bom sistema de transporte. E aí, onde seria essa região? Aqui, ó. A região que nós temos da Europa Ocidental, né? A Europa Oriental, a Rússia e as regiões do Báltico que a gente vai encontrar. Aqui, para ele, portanto, é o pivô geográfico da história. Nessa região central, que você fica longe dos mares e não tão perto de grandes bacias hidrográficas. Dificulta o ataque de outros povos, por exemplo. Aqui, segundo ele, estaria o centro do mundo, o coração, a terra-coração, o Heartland. Portanto, uma teoria geopolítica também. Beleza? Olha aí. Povo, você já deve ter se percebido em alguns momentos das suas aulas de geopolítica. Professor, eu nunca tive aula de geopolítica, a primeira vez é com você. Beleza, legal, cara, que maravilha. E você vai perceber isso que eu vou falar aqui, então, no decorrer das aulas. Fala, cara, mas isso aí que o professor está falando é história? É geografia? Mas não sei o que é isso. Então, nós temos um teórico brasileiro, tá? Doutor em geografia, que ele vai trabalhar com nós, para nós, o seguinte. Olha que legal que ele traz esse diagrama. Onde se encontra a geopolítica? Esse estudo da geopolítica, tá? Se encontra numa intersecção, ou seja, está no meio de uma união entre a geografia, o território, a ciência política, a filosofia política que se desenvolve, as relações de poder, as relações internacionais e, óbvio, a história. Então, para você poder compreender geopolítica, você tem que entender de geografia, de ciência política, de história e de relações internacionais. Por isso a geopolítica é, nesse sentido, uma ciência complexa. E, claro, uma ciência do século XIX, em que a gente não tinha essa divisão como nós temos hoje. Por isso uma complexidade. Por isso que às vezes os alunos travam para entender geopolítica. Porque é necessário de um background teórico de várias áreas, que eu vou buscar trazer para vocês sempre que possível aqui. Então não se sinta perdido sem saber o que é geopolítica. A gente está aqui nesse meio, certo? É ali que a gente se encontra. E aí, então, bem rapidinho para vocês aqui, nós temos as ordens geopolíticas. Então, primeiro as teorias geopolíticas e agora, bem rapidinho, as ordens geopolíticas, porque na nossa próxima aula a gente vai falar especificamente sobre a primeira ordem, que é a ordem imperialista. Ordem geopolítica, galera, é como que as relações de poder são estabelecidas no mundo, tá? Como que nós tínhamos uma configuração de poder político e como essas configurações foram se alterando. Primeira ordem, ordem imperialista. Segunda ordem, Guerra Fria. Terceira ordem, nova ordem mundial. Tá? São as três principais. Existem teóricos que abordam até 6 perspectivas geopolíticas. Para nós, a gente fala disso aqui. Talvez em um outro momento eu traga outras teorias. Primeira visão que nós temos, povo, imperialista, que vai de 1760 a 1945, de quando surge a Revolução Industrial e as ações dos Estados-nações vão acontecer por conta de busca de aumento do capital derivado da Revolução Industrial. Professor, não estou entendendo nada. Eu falei para você que eu ia te explicar, então fica tranquilo. A próxima aula é só sobre esse laranjinha aqui. Aí você tem os grandes impérios agindo, buscando, dominando regiões, conflitos por conta disso acontecendo, até que a gente chega ao fim desses grandes impérios com a Segunda Guerra Mundial. Os grandes impérios, França, Inglaterra, Alemanha, por que não, Itália, Bélgica, se enfraquecem, Portugal, Espanha, se enfraquecem drasticamente, portanto não conseguem mais ter o poder político mundial. E aí nós entramos em uma nova ordem de rearranjos de forças políticas. Esses caras não conseguem mais se manter. As colônias que eles constroem no século XVIII, XIX e XX passam agora
por momentos de lutas de independência, porque os grandes impérios, por isso imperialismo, estão fracos. Então a Inglaterra não consegue manter o seu domínio sobre a Índia, sobre a África do Sul, por exemplo. A França não consegue mais manter o seu domínio sobre a Argélia, sobre a Indochina, né? E, enfim. Aí você tem uma ordem em que você tem duas grandes forças, que você conhece muito bem, da Guerra Fria, que são de um lado Estados Unidos e União Soviética. Essas duas grandes unidades de poder vão ditar as regras da organização geopolítica nesse contexto. Ou seja, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, de um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo. Então, as ideologias políticas de cada uma dessas grandes superpotências, guarda essa expressão, direcionam os acordos geopolíticos do mundo. E aí você tem uma divisão dos países em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Não vou te deixar boiando. Surge a ONU, surgem alguns organismos internacionais, temos muitos conflitos acontecendo, né? E aí, em 1989, nós temos a queda do Muro de Berlim. Eu coloquei aqui 91, mas 91 é quando nós misturei as duas coisas. Queda do Muro de Berlim, 89, que dividia a Alemanha capitalista e socialista, tá? 1991, o fim da União Soviética. Se a geopolítica da Guerra Fria era baseada no mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética, quando a União Soviética deixa de existir, os Estados Unidos tomam a predominância do mundo, a hegemonia. Se isso acontece, o mundo entra em uma nova ordem mundial. Por isso o nome. Nada mais óbvio do que isso. Como está a ordem, a organização das forças políticas mundiais? Falaremos disso mais pra frente. Existem interpretações, tá, acerca dessas questões que nós estamos falando aqui. E só pra gente fechar, eu trago pra vocês um detalhe bem importante, galera. Essa aqui é a nossa aula número 1 do nosso curso de Geopolítica da História Fundamental. Se você está assistindo essa aula no YouTube, deixa o seu like aqui pra mim, por favor. Clica no link da bio, vem pro meu Instagram, tá? Vai pro meu site, venha conhecer o extensivo do História Fundamental. Cara, isso aqui é a primeira aula, olha o tanto de coisa que eu tô te entregando. O que a gente vai trabalhar no curso, então, é absurdo, tá? Você fazendo a sua inscrição no extensivo do História Fundamental até o dia 6 de fevereiro, você vai ter ali o curso de História do Brasil, História Geral, Filosofia e Sociologia para a Universidade Federal do Paraná e o módulo de Geopolítica, tá? Se você quer ter esse combo, tá? Um desconto gigantesco, é apenas até o dia 6 de fevereiro. Depois esse preço vai mudar, vai lá que você vai ver. Não se arrependa depois, certo? Povo, existem outras interpretações que vocês precisam saber também sobre as organizações geopolíticas, que é a ideia de ciclos sistêmicos de acumulação. O ciclo sistêmico de acumulação é defendido aqui pelo Giovanni Arrighi, nesse livro dele, desculpa minha cachorrinha latindo no fundo aí, pessoal, chamado O Longo Século XX. Tá? Então, galera, o livro do Giovanni Arrighi, que ele é um economista britânico marxista, parte, o nome, não o livro em si, mas o nome do livro vai partir de um contraponto feito por ele sobre esse outro livro que está aqui também, que é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que está aqui em cima. O Eric Hobsbawm trabalha a ideia, né, sobre o século XX, trazendo a ideia de um breve século XX que para ele começa em 1914 e acaba em 1991. Né? A brevidade, portanto, desse século é devido à aceleração que ele vai compreender de eventos históricos que vão estar acontecendo e de alterações geopolíticas que se iniciam em 14 com o começo da Primeira Guerra e terminam em 91 com o fim da União Soviética. Certo? Já o Giovanni Arrighi trabalha com a ideia de longo século XX. A ideia de longo século XX do Giovanni Arrighi parte de um historiador marxista mais materialista, marxista, mas de um outro viés, chamado Fernand Braudel. O Fernand Braudel trabalha com a ideia de longa duração, os séculos de longa duração. Ele trabalha com as durações da história. Tá? Tem um antropólogo, um nome da sociologia bem forte, chamado Claude Lévi-Strauss. E o Lévi-Strauss escreve um texto criticando a história, dizendo que não deve existir mais história no começo do século XX, o que deve existir é uma etnografia histórica. Não vou falar com você sobre o que isso significa, tá? E aí o Braudel vai fazer um texto em defesa da história, trabalhando por que os historiadores devem existir. Porque não é que tudo deve virar uma sociologia. Ele fala que o historiador trabalha com uma perspectiva que só o historiador trabalha, que é o tempo. Como o Mark Bloch, no seu livro clássico Apologia da História, vai dizer,
O tempo é o plasma da história. O historiador trabalha com o tempo conforme quer. E ele desenvolve as ideias de duração. Os tempos de curta duração, de média duração e de longa duração. Tá? Então, o Giovanni Arrighi pega esse conceito do Brodel, junto com a ideia de hegemonia, que a gente vai simplificar com domínio. E ele vai dizer o seguinte, olha, desde o surgimento do Estado, com E maiúsculo, que a gente falou lá no comecinho da aula, existem hegemonias, ou seja, existem países que exercem grande influência sobre os demais. Ó, o poder, influência, lembra? E como é que funciona isso? Ele vai descrever um processo de ciclos de acumulação de capital, não vou descrever isso para vocês, mas ele traz a ideia de 4 ciclos de acumulação financeira que existiram. 3 que existiram e 1 que estava existindo, tá? Então, ele trabalha com o primeiro ciclo porque tem o seu fim de desenvolvimento de capital, tá? De acumulação, e para ele não quebrar, outro ciclo se inicia. Primeiro século, que você tem ali os séculos 1300, 1400 até mais ou menos ali 1600, o longo século XV para o XVI é o século genovês, em que você tem as repúblicas genovesas na Itália, no que hoje é a Itália, tendo muito poder. É nesse contexto que nós temos as grandes navegações. Essas nações italianas, melhor, nações não, essas repúblicas, principados, ducados genoveses, vão ter uma grande influência sobre o mar Mediterrâneo, dominando regiões, expandindo o poder para acumular capital. Na sequência, os holandeses assumem essa hegemonia, esse domínio. Essa hegemonia holandesa acontece na sequência, tá? Quando os holandeses, por exemplo, vêm para o Brasil, tá? Com as suas empresas privadas de colonização, tá? E esse ciclo, obviamente, chega ao fim quando no século XIX, o longo século, é o século britânico. O século em que a Inglaterra domina os mares e o mundo. Lembra daquela teoria do Mahan, dominou o mar, dominou o mundo, dominou a navegação, é a grande potência econômica do mundo, é a Inglaterra. E aí, para o Giovanni Arrighi, esse ciclo britânico estava chegando ao seu fim no começo dos anos 1900, quando o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos já era preponderante. Os Estados Unidos já era o país que mais crescia economicamente no começo do século XX. E que as grandes guerras vão funcionar como um catalisador. Vão fazer essa reação aqui acontecer de forma mais rápida. Tá? Mas que os Estados Unidos já estava se tornando a grande potência mundial. Mesmo tendo as guerras ou não, ele se tornaria, segundo a explicação do Giovanni Arrighi. Para você entender que existe uma interpretação sobre as ordens, que a gente falou, e também essa ideia de hegemonia. Tá? A ideia de domínio, de ter um país que domina a geopolítica global em determinados momentos da história. Povo, falamos sobre os conceitos básicos, sobre o surgimento dessas teorias geopolíticas. Tá? Falamos aqui sobre as ordens geopolíticas e sobre essa explicação, bem rapidamente, sobre o Giovanni Arrighi e o Hobsbawm, sobre o longo século XX, esses ciclos sistêmicos de acumulação e a ideia de hegemonia. Se você gostou dessa aula, peço para que você deixe o seu like, você que está vendo aqui no YouTube, por favor. Se você busca mais conhecimento, mais conteúdo semelhante a esse, venha fazer sua inscrição do História Fundamental, venha fazer parte do meu extensivo e chegar o mais perto da sua aprovação em todas as provas que você for fazer no Brasil que trabalhem sobre geopolítica. Sou o professor Juliano, forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.